Bom dia, gente. Então, tal como eu tinha combinado com vocês, iria dar continuidade a esse programa que terminamos na aula anterior, mas dessa vez fazendo uma simulação utilizando o debugger do MPLAB, né? E também iria fazer uma aplicação desse mesmo programa, só que utilizando os esquemáticos do Proteus, né? Um programa que eu não sei se vocês já devem ter usado em algum passado, mas é um programa que nos permite fazer simulação do circuito, né? E evidentemente, pues isso aí a gente vai utilizar hoje para conferir, né, o funcionamento diante da situação em que não podemos utilizar o laboratório. Bom, eh, mas vou continuar aqui no MPLAB. Na aula passada eu expliquei sobre esses bancos aqui, hum, como acessar o banco, né? E o que vamos fazer hoje, então, é simular isso aqui, né? Vamos simular primeiramente aqui utilizando o debugger. Já está habilitado, como vocês podem observar. Se essa barrinha aparece, é porque você já habilitou o MPLAB Sim, né? Que é a ferramenta de simulação. E vou compilar de novo, certo? Então, após a compilação, eu vou abrir aquela janela Program Memory, que é onde você consegue enxergar a distribuição das instruções de acordo com o formato da instrução e as posições de memória da memória do programa. Bom, aqui diz que já está tudo tranquilo, então agora vamos aqui em View, Program Memory, e aqui está, né? Então observemos em detalhe o que acontece, né, com a organização. Ele não perde espaço em memória. Observem que por mais que a gente aqui tenha linhas, labels e, bom, e seja inicializado em 00 e mande para uma outra posição, a memória ela é optimizada. Tipo, eu estou posicionando aqui para go to início, mas ele automaticamente transformou aquele label de início em 0x1, que é o mesmo que 01H, né? Lembrem também disso aí, né? É porque aqui ele utiliza o 0x como notação, né? Mas eu utilizo H para poder ser coerente com a notação da folha de especificações. Mas 0x no começo é o mesmo que H no final. É a mesma coisa. Então aqui é 1H ou 01H, tanto faz. Aqui é 03 e aqui é 05H, certo? Então a gente vai simular agora. Só que para simular e fazer sentido essa simulação, a gente vai ter que visualizar que os registros realmente vão mudando, né, com o passar da simulação. Então eu vou aqui também em View, onde diz, a ver, vejamos, tem Special Function Registers, não sei se esse aqui aparece. Aqui, registros específicos, correto? Aqui aparece tudo, né, das memórias de dados que você tem para aquele micro. Então você tem todos esses para esse microcontrolador, né? Só que aqui fica um pouco inviável, por quê? Porque você vai ter que de pronto estar se movimentando da cima para baixo, né? Se você quer trisb aqui, beleza, mas se você quer o registro de trabalho, é esse aqui. Então, para visualizar melhor, tem essa opção aqui, Watch, né? Aí você pode adicionar um símbolo que você tenha criado lá, ou você pode adicionar um registro de função especial, que é o nosso caso. Então a gente vai trabalhar com quais registros? Status, trisb e por B. Então eu vou colocar os três aí. Status está por aqui, aqui, adiciona. Tem o trisb e tem o port B, aqui. Pronto. Observem que o valor que ele me apresenta, ele está sempre em hexadecimal. E o endereço aqui é o endereço, justamente o endereço associado com esse registro na memória de dados, né? Como é que eu vou fazer a simulação? Bem, então, primeiramente, eu vou colocar isso aqui em binário para que vocês possam identificar os bits, né? Que realmente a gente está mudando, né? Então, aqui estão propriedades, né? Aqui em tamanho 8 bits, né? E formato, você vai colocar binário, aplica e faz o mesmo para todos, né?
e pronto. E aí, então, nesse caso, a gente já pode observar o que vai acontecer, né? Status está desse jeito, mas se para a gente entender o que é o status, então, mais uma vez, eu vou ter que, vamos ver se ele abre aqui para mim. Eu vou tirar um pouquinho essa janela aqui para não atrapalhar. Eu vou abrir os mesmos datasheets que a gente está utilizando, mas como hoje estou trabalhando somente com o 16F84A, então eu vou só abrir esse, tá? E o que a gente falou sobre isso? Então, que tem um registro, status, onde você tem bandeiras, flags ou simplesmente bits indicadores que são importantes para a ULA, que são o bit que indica quando a operação dá zero, operação que dá resultado nulo, carry na saída, carry na metade, certo? E aqui está, ó, já abriu justamente na página. Observem que aqui ele está dizendo então que os bits que a gente precisa configurar são esses aqui. Somente tem dois que são só de leitura, todos os demais são de livre modificação, tipo você pode escrever e também pode ler. E temos dois bits que são RP0 e RP1. E como você somente precisa de um bit para direcionar dois bancos, banco 0 e banco 1, por isso a gente só trabalhou com o bit RP0. O outro pode ficar em 0 sempre, que vai dar 0, 0, que é banco 0, ou 0, 1, que é o banco 1. Então, a gente só modificou RP0, de acordo com o nosso programa, a gente só modificou RP0. Eu vou, por enquanto, fechar isso, não fechar, vou minimizar, e vamos simular de acordo com isso aqui, né? Quando você começa a simulação, esse ponteiro verde, ele já está justo na posição imediatamente após do org 00. Quase todos os microcontroladores, aliás todos, começam em org 00. Ou seja, sempre você começa com essa opção aqui, porque é aí onde está o vetor de reset. Então é aí onde começa seu programa. Se você coloca imediatamente depois dessa instrução, isso aqui significa que esse aqui é sua primeira instrução. Não importa que essa instrução seja de pular para outro lugar, a primeira sempre será essa, a que está aí, na posição 00. Então, começando aqui, eu vou ter essa opção aqui, que é rodar o programa, certo? Ou eu tenho essa aqui, que é Stepped Int, onde eu consigo rodar instrução por instrução, né? E é isso que eu quero fazer para que vocês vejam com calma, né? O que vai acontecer com esses registros que eu quero manipular. Como é que funciona, como é que vai modificar o status. Então, eu vou dar aqui um passo. Se eu dou esse aqui é um botão interessante, reset. É como se você resetasse externamente o micro. Então, acionar aquele pino MCLR Master Clear. Então, pressiono O, ele volta aqui. Eu posso ir para posições para frente, certo? E se eu reseto, ele volta, certo? Então, é isso aí. Aqui no Watch você vai ver o que vai acontecer com esse registro, né? Observe que aqui o bit, né, 0, 1, 2, o 3 e o 4, que o 3 e o 4 é o que? O bit 3 e 4 estão associados a isso aqui, mas são só de leitura e eles estão em 1, ou seja que isso significa, e olhe bem, eles têm uma barrinha na parte superior, né? Então isso significa que eles são acionados embaixo, mas como eles estão em 1, significa que T0 e PD estão em 0, né? Nesse caso, significa que está na opção 1, né? 1, né? Isso aqui, na verdade, não vai fazer sentido hoje, porque não tenho falado sobre Watchdog Timer, né? E Sleep também são funções que têm a ver com isso, com o Watchdog Timer. A gente vai ver depois, né? Então, por enquanto, sempre que você acione, né, seu micro, depois do reset, né, você vai encontrar aqui alguma sujeira, x, x, x. Aqui sempre vai ser 1 e 1 e do demais 0. E é efetivamente o que temos aqui, ó. Efetivamente temos 3 e 4 com 1 e 1 e o demais está em 0. Então tá, ok. O 3B, ele está tudo, por defeito, está tudo em 1. Dizendo então que a porta está configurada como que? Como entrada. Cada um dos bits da porta B tem um bit representante no registro 3B. E se todos esses 3B estão em 1, significa que todos os bits da porta B estão como entrada, né?
E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então vamos lá. Eu vou passo a passo, né? Então vamos aqui. Primeira instrução, go to início. Então ele foi para o início, que significa a primeira instrução, certo? Essa primeira instrução, então vocês podem ver aqui, né? Bom, eu minimizei, mas essa seria a primeira instrução, né? Vamos, aqui tem como ver. Não, não é aqui, não. Acho que eu esqueci onde era que colocar o. Bom, mas a ideia aqui basicamente é que você vai avançando, né? E vai vendo o que vai acontecer. Aqui estou dizendo que eu vou colocar em um o bit RP0, que é o bit 5, certo? Então seria esse aqui. E para ver se isso realmente acontece, então vamos lá. Depois que eu faço o segundo step int, aí está. Então o bit 5 foi colocado em 1. Então aí automaticamente eu vou para que banco? Para o banco 1. Já estou no banco 1. Estando no banco 1, eu vou carregar esse registro, esse valor, que é 00 em binário, 0 em binário, no registro de trabalho. Aqui estou vendo o registro de trabalho? Não. Então eu vou aqui e coloco ele whead. Aqui é whead, né? Mas é o mesmo. E observem que eu vou simplesmente visualizar o que é carregado no registro de trabalho. Então eu vou lá, carrego esse literal no registro de trabalho. Então vamos ler. Pues obviamente está carregado, só que como é 00 e ele estava em 00, pues então não dá para ver essa diferença, mas já está carregado. Como eu vou provar que ele realmente carregou? Se isso aqui é 00 e agora eu vou carregar o que tem no registro de trabalho no trisb, pois então o trisb que está com tudo 1 tem que ficar 0. Vamos ver? E aí está, 3B ficou em 0. Agora eu vou colocar o RP0 em 0 para voltar para o banco 0. E aí outra vez voltou a 0 o status, né, nessa parte aqui, nesse bit. E depois eu vou lá e carrego 03, olha aí no registro de trabalho. E aqui está 1 e 1, né? E depois eu quero que ele mande isso para a porta B, né? E aí vai. E aí está. Observem como a porta B ficou com 1 e 1, né? E olha que mudaram duas coisas aqui, ó. Mudaram duas coisas no registro de status, o bit 0 e o bit 1. Seria interessante saber o que é isso, pessoal, olha bem. O bit 0 e o bit 1 é o que? Carry, certo? Carry, carry no final, né? Overflow e DC que é carry no quarto bit, né? Então, isso significa que houve uma alteração. Quando a gente fez essa operação aqui, movimento 03 para a porta B, aconteceu aquilo. E o registro de trabalho ficou com esse valor aqui, ó. Mas, para entender melhor isso, vamos fazer a simulação lá diretamente no vamos fazer a simulação diretamente no Proteus, né? Aqui entendimos basicamente como funciona, né? Se vocês quisessem ver isso aqui o programa na memória, pois o programa está aqui, né? E se eu reseto, certo? E começo de novo, aqui você dá para ver também, ó. Vá para go to início, vá para a seguinte instrução, né? E aqui vá para a seguinte e por aí vai, né? Então, ele vai executando cada instrução, certo? Que é do jeito que está lá. Então, na verdade, ele não está executando essas palavras, ele está executando isso aqui, o que chamam de opcode, né? Então, aqui está. Esse opcode é toda a instrução completa, só que em hexadecimal. Esse número aqui é hexadecimal, né? 2801, 1683, né? E aí está, né? Eu vou fazendo isso, e aqui de novo, e pronto, né? E aqui mando para a porta B, certo? E observe que, bom, eu deixei ele aqui rodando, ele está executando essa instrução aqui, né? Essa instrução não está mexendo diretamente com as portas, mas 3F, F, F é alguma instrução ou code que com certeza está fazendo isso aí. Se a gente quiser ver o que essa instrução é, o equivalente dela, a gente teria que analisar a que opcode corresponde o código hexadecimal 3F e o que corresponde a FF, né?
Isso seria interessante, uma coisa que vocês poderiam fazer só olhando o datasheet, né? E pronto. Eu vou ir agora então no Proteus, né? Eu vou criar um novo projeto. Para trabalhar no Proteus, vocês vão trabalhar com esses arquivos aqui, .ets e .conf, né? Que são gerados pelo MPLab. A única coisa que talvez Aula 5, né? A única coisa que talvez vocês precisem modificar lá no MPLab é uma opção na caixa de ferramentas que você consegue ativar ou desativar o .conf, a geração do arquivo .conf, mas geralmente por padrão ele gera o .conf, então eu acho que não vai ser problema. Eu vou aqui na aula número 5 e pronto. Selecionei a pasta onde eu quero colocar o projeto e o nome do projeto. Landscape A4, tamanho da folha. E pronto. O que a gente vai fazer aqui, né? Pois, os que já devem ter trabalhado com isso, né? Devem lembrar. Eu somente vou modificar aqui algumas coisas. Aqui vamos colocar. Vocês podem fazer a mesma coisa na hora de me apresentar um trabalho. Vocês colocam isso aqui, né? E eu não boto muita coisa aqui, não. Pronto. Vamos colocar aqui aula número 05. Pronto. Pronto. Então pronto, aí está. O que vamos fazer aqui então? Eu vou simplesmente trazer o arquivo .ets para aqui, mas para isso eu vou ter que primeiro fazer a implementação do circuito, né? Então vocês têm aqui em device, né, a letra P, aí vocês procuram o que vocês querem. Eu coloco PIC e ele já aparece aqui algumas categorias conhecidas. Deixa eu ver. Aí, coloquei PIC e entre na categoria microprocessador, que fica mais rápido. 16F84A, né? Então é só procurar aqui 16F84A. Ele já está aqui. É só trazer. Pronto. Bom, esse microcontrolador, né? Então, como já tínhamos falado, tem duas portas. A gente está usando a porta B e vamos configurar aqui o que? Primeiro, lembremos que a gente configurou ele para trabalhar com um oscilador baseado em cristal de quartzo, né? E a gente sabe também que o ciclo máquina é 4 vezes o ciclo do clock. E, hipoteticamente falando, nas aulas passadas, eu falei, vamos supor que nosso cristal de quartzo seja de 4 MHz, tal como indica o fabricante. Então, vamos aqui no, a ver, cadê? Set de instruções. Não, isso não era isso aqui, não. É a parte de aqui. Pronto. E temos que no modo XT 4 MHz você pode escolher capacitor de 15 a 33 picofarads cada um. Então eu vou colocar 22 picofarads, que é um valor admissível e que já a gente garante que esteja na metade, né? Mas é só para garantir essa frequência de 4 MHz, mas você pode colocar mais. O único que você vai garantir com esses capacitores é reduzir de pronto algum que outro efeito vibratório a mais, né, dos 4 MHz, né? Eu coloco 22, que, bom,
de acordo com a literatura e com alguns valores já pré-calculados, garante uma boa oscilação, né? Então eu vou colocar 22 picofarads, 4 MHz, você coloca aqui, frequência 4 MHz, né? É, aqui são coisas que você pode colocar, né, para descrever o que está fazendo, lembrar do circuito, o programa que você tem dentro. O programa, você chama aqui, ó, em Program File, você vai aqui e procura, né? O .et e o .conf. Eu vou fazer com os dois só para que vocês entendam qual é a diferença. O .et é aquele binário e salva, pronto. Seu micro já está praticamente programado na vida virtual, né? Porque na prática não seria assim tão, digamos, tão simples. É simples, mas também não é assim tão imediato como eu fiz aqui, tá? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente habilitar, né, isso aqui. Pois de maneira bem rápida eu vou fazer o seguinte. Eu posso inclusive vir aqui e desabilitar isso aqui. Colocar tipo, eu posso deixar isso com 4 MHz e não botar nada aqui, certo? Nos pinos 15 e 16 que são os responsáveis pela oscilação. E ele vai funcionar. Por quê? Porque quando você colocou 4 MHz lá, automaticamente o micro, essa que é uma biblioteca, ela já configurou um oscilador, né? Então é como se você não precisasse. Então, como eu estou querendo só mostrar a funcionalidade por enquanto, eu vou me poupar de colocar isso aí. Já botei os 4 MHz, depois eu boto os capacitores em um outro momento, que a gente precisa de ver características elétricas. E aí eu vou colocar agora só uma ponta de prova, né? Essa ponta de prova geralmente você encontra. Deixa eu ver, acho que. Não, eu acho que. Não, não era isso, não. Mas eu vou colocar. Ah, está aqui, ó. Não, não. É, não, também não. Eu acho que essa versão aqui que eu atualizei recentemente não tá com. Agora deixa eu. Geralmente era aqui, pô. Mas bom, se a gente não conseguir fazer isso, melhor então vamos colocar vou colocar aqui um resistor, certo? Isso já logo vai trazer um probleminha que já aproveito e explico para vocês. É um resistor e um LED, certo? Vou colocar um resistor e um LED também. Vamos colocar um LED vermelho e outro verde. Cadê? Pronto. O Proteus até que é fiel para muitas coisinhas, tipo brilho dos LEDs, né, a depender da resistência. Então, por isso eu vou utilizar eles até que pode ser útil para explicar um probleminha que pode acontecer na prática, né? E de acordo com o que eu falei, então, esse micro aqui ele vai fazer o quê? Vai ligar, né? Vai ligar meus dois LEDs, né? Então, vamos a colocar inicialmente esses resistores aqui. Coloco um LED verde aqui. Vou trazer aqui, certo? Vou colocar um outro resistor aqui. E vou colocar a terra, né? Pronto. E aí está, né? Então a gente já colocou aqui a configuração básica necessária, é só dar play, vamos ver. Pronto. Observem que isso aqui é uma coisa interessante. É,
está em vermelho aqui e em vermelho e azul o demais. Aqui o vermelho é para apontar quando você tem um valor lógico alto, né? Então, evidentemente aqui está acontecendo o que tem lá no MPLAB e aqui está em 0, 0. Bem, perdão, aqui está em 1, 1 e o demais está em 0. E está chegando aqui só que o LED ele está, né? E isso aí tem uma explicação, né? E tem a ver com o quê? Com a corrente, né? Tipo, a corrente que, que está chegando é tão baixa, né? Da mínima necessária para você polarizar o perdão, a mínima necessária para você acender, né? O LED, né? Então, como isso não está sendo garantido, então eu simplesmente vou parar aqui e vou colocar um resistor menor, 220, por exemplo. Posso colocar até um K, mas eu acho que, opa, eu fiz errado aqui. Era 200, né? Pronto. E agora, e aí está, né? Aliás, aqui era 220, né? Mas tudo bem. Bom, a ideia é o quê? A ideia é que você tem que sempre colocar um resistor que seja acorde a isso, né? Obviamente, isso aqui é simulação e eu não estou levando em consideração as características, digamos, eh, técnicas do diodo, né? Do diodo LED, né? Mas todo mundo sabe que com 1.5 mA você acende quase todo o diodo, né? Desses aqui, né? Que na teoria lá no laboratório poderiam ser aqueles que vocês já devem estar imaginando, né? Mas esses LEDs precisam de uma corrente mínima de 1.5 mA, provavelmente, e com isso você acende o diodo, né? Quanto é a tensão de saída? É 5 volts, né? Então, se é 5 volts, você liga um diodo, né? Mas 5 volts dividido pela resistência que você vai ter, né? Aí, nesse caso, daria uma corrente, né? Necessária. Se eu coloco um K, né? Isso me vai dar aproximadamente, né? 5 miliamperes, né? 5 miliamperes também acende. Então, vamos lá. Vejamos aí como é. Vou colocar um K. E aqui também. E agora, é só simular. E aí está, ele acendeu, só que acendeu muito pouco. Então, aí que vocês têm que ver essas questões, né? Obviamente, por isso eu falei, o Proteus até que ele é fiel com essas questões, né? Se eu modifico aqui, obviamente que o brilho também diminui, né? E aí vai, né? Então, evidentemente, eu posso, né? Começar a reduzir, aumentar essa resistência e vou ver um comportamento cada vez menor, mas como já falei, 1.5 miliamperes quase sempre é o mínimo necessário para acender, mas como vocês veem, se eu chego a 1.5 miliamperes, eu vou ter uma luminosidade bem baixa, né? Então, eu costumo colocar um valor acima, né? Só para que dê para enxergar, inclusive, que ele acende, né? Bom, eu vou modificar aqui, e enquanto isso eu vou comentando que vou comentando que eu vou colocar agora externamente, né, a configuração do oscilador. E para isso a gente vai precisar de dois capacitores e um cristal de quartzo. Como vocês podem observar aqui no Proteus, eu não estou pegando a referência específica de um componente, não. Eu coloco a palavra básica aqui no onde se procuram os dispositivos e o Proteus ele tem um instrumento que digamos é o padrão, o ideal, mas é o ideal em que sentido? Que você pode configurar a seu critério, né? Você não vai se amarrar a um valor específico porque no comércio só tem esse valor. Não, aqui você pode até modificar e dá para entender, né? Então, eu vou colocar aqui um capacitor, né? Aqui um capacitor genérico, inclusive aparece genérico, não eletrolítico. Então, eu vou colocar esse aí. E o que mais? Um cristal, né? Então, vamos se ele encontra com... Não, perdão. Aliás, não, foi mal. Eu vou colocar melhor. Eu posso procurar aqui nos. Acho que aqui se procura de outra maneira. Deixa eu ver.
O cristal, ele tem que ser, se não estou equivocado, deixa eu ver aqui, cristal, vamos ver aqui a nomenclatura que ele deu. Vamos ver, tem que é de 4 MHz. Eu acho que nesse caso a gente vai ter que procurar aqui, ó, então, cadê? Vamos procurar aqui, procurar em inglês aqui, cristal, aqui, isso, pronto. Cristal de quartzo que eu tava colocando em português, mas tudo bem. É botando com Y que aí aparece. E aqui está, né? Você pode rotar, né? E no Proteus é bem comum trabalhar essas questões com rotação, porque se você não configurou seu teclado, ele fica assim, né? Desse jeito, né? Então, uma ideia é você ir aqui em System, Keyboard Mapping, que você configura essas coisas, né? Então, aqui tem a opção orientação e você colocar algumas, associa, né? Algumas teclas do este para enquanto você vai mexendo com o mouse, com a outra mão você já pode ir rotando, né? Então eu roto aqui com a letra R ou com a letra T em um sentido horário ou anti-horário, né? Então eu vou utilizar esse aqui, né? Eu posso configurar ele para o valor que eu quero. Nesse caso é 4 MHz, né? Aqui. E vou colocar dois capacitores, né? Eh, naquela configuração que ele mostrou lá. E vamos agora, isso aqui na verdade não, isso aqui é mais para entendimento sobre regulação, certo? Mas a gente somente vai colocar os dois capacitores de 22 picofarads, né? Que são esses aí, e conecta daquele jeito, né? Aqui e aqui. E colocamos a terra, né? Podemos inclusive fazer assim ou rotar também, né? Para que fique enxuto. Pronto. E aí temos então a conexão, somente colocar aqui 22 picofarads, 22P e aqui 22P também. Isso. E aí está, né? Desse jeito eu vou aqui, tiro isso aqui, ok, e boto ele para rodar e aí está, certo? E se a gente quiser ver o oscilador, né? Então isso aqui vai produzir uma oscilação, claro, e a gente teria que ver ele aqui. Mas a gente vê isso depois, né? Só estou mostrando que a configuração é completamente compatível, né, com o que tem na folha especificações e que funciona de igual maneira. Então, ou você faz, se você quer fazer um teste rápido, você coloca a frequência, né, que quiser aqui, né, ou você faz aquilo externamente, né. Bom, até porque se você quiser fazer uma placa circuito impresso, você vai ter que ter isso aqui no esquemático, né. Então,
Eu acho bom vocês se atentarem a estas conexões, né? Feito isso aqui, então agora é só começar a pensar em outras coisas ao respeito de programar com micros, né? Já que começamos a fazer o primeiro programa, né? Até agora, né? A gente só tem feito isso aqui, né? E uma coisa que a gente pode inclusive aprender hoje é utilizar algumas, digamos, instruções próprias do MPLAB, nesse caso do MPASM, do MPANS, né, que é utilizado para compilar arquivos em .asm. Com esse propósito, então, eu vou aqui colocar algumas, digamos, novidades do dia de hoje, que seria o que? Vamos, antes do OR 00, tem uma outra coisa. Vamos supor que eu quero sempre acessar o banco 0 e o banco 1. Eu vou ficar nessa, eu vou acessar banco 0, vou acessar banco 1. Para não estar fazendo isso aqui, entendeu? E não estar fazendo isso aqui, eu posso utilizar isso aqui, ó. Define, é como uma instrução própria do MPASM, e aí você pode utilizar para criar uns equivalentes, mas não equivalentes de variável para variável, de variável para endereços, mas de variáveis para instruções prontas. Como assim, uma pequena macro, por dizer assim. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, banco 0, né? E aí você coloca banco 0 seria o quê? Para acessar o banco 0 você utiliza essa instrução tudo. Então, copia e cola e aí pronto. E para acessar o banco 1 seria quase a mesma coisa, só que com BSF e aqui já pronto, mudou. É isso tudo, né? É essa mesma instrução daqui. E então aqui, ao invés de eu colocar BSF, coloco o quê? Perdão, e aqui era banco 1, né? Para acessar banco 1, eu boto banco 1. E para acessar banco 0, eu só coloco a palavra banco 0. Pronto. Uma coisa que pode ajudar muito. Daqui em diante você só se preocupa com colocar essa instrução e já ele sabe por quem tem que substituir, né? E é isso aqui. Pronto. A outra coisa é a gente pode também criar isso digamos assim, com partes de uma instrução, né? Assim a gente também pode se ajudar muito. Então, para isso vamos fazer um pequeno programa agora, onde eu consiga calcular um tempo, né? Um tempo de, tipo assim, vamos supor que esses dois LEDs que a gente tem lá, eles vão ser ligados, né? É, por um tempo, né? Então, enquanto um liga, né? Vamos pensar que é isso mesmo. Vamos pensar que enquanto um liga, o outro desliga e assim por diante, né? Então, vamos criar um loop hoje, né? Então, para criar um loop, então teríamos que fazer o seguinte, né? Primeiro, go to início, venho aqui, entro no banco um, né? E aí eu vou querer que todos os bits da porta A, perdão, sejam de entrada, né? E assim a gente pode até inclusive trabalhar também com entradas e saídas. Então vamos fazer algo diferente assim. Então vamos acessar o banco um, né? Vamos carregar isso aqui 00, em outras palavras, é tornar a porta B como saída, né? Então vamos continuar com isso aqui ou vou escrever dessa vez diferente. Eu vou querer que seja somente 03, né? H, perdão, 03H não. Eu quero que todos sejam saída menos dos primeiros, né? Então isso seria igual a 0, F aqui e nesse outro caso temos 8, 12, 6. Aí temos FCH, que seria o equivalente a deixar somente os dois primeiros bits eh, como saída, né? Vamos deixar a porta B como saída, né? E pronto. E os demais ficam como um. Logo temos os demais, uma primeira parcela de,
2 bits va a ser igual a 2 bits que equivalen a saída y los otros bits van a equivaler a entrada, né? E aí está. Pronto. FCH, pronto. E agora a gente vai fazer o que? Vai pegar isso aqui. A gente poderia, inclusive... Não, deixa assim mesmo. FCH, pronto. Vamos colocar assim. A entrada, vamos configurar logo também. A porta A, né? Então vamos pegar mob LW, né? Vamos passar o que? Vamos dizer para ele carregue esse valor aqui, ó. Essa outra maneira é chamar HFF, né? Que eu já tinha falado, inclusive. Mas você também pode utilizar essa. Mas, ó, vamos fazer dessa maneira hoje, só para que fique de uma maneira diferente, né? Vou colocar HFC, né? Em 3B e vou colocar HFF, vou colocar o valor de FF no 3A, né? E desse sentido a gente está dizendo o quê? Coloquei todos os pinos da porta como entrada, certo? E aí tá feito. Aí depois eu volto para o banco zero, certo? E vou inicializar os LEDs, né? Ou seja, dessa maneira. Por B, né? E fica lá. Mas eu quero fazer um loop, né? Que é o que eu queria falar no começo. Então eu vou criar aqui um label chamado loop, né? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui onde a gente vai trabalhar com algumas coisas que com certeza vão lembrar vocês do que eu falei nas aulas anteriores teóricas, que são as funções, que são os endereçamentos e o acesso à pilha, né? Então aqui, querendo ou não, a gente vai ver a pilha também, né? E vamos ver como que ela trabalha. Então vamos usar primeiro uma opção chamada call, né? Tipo assim, na verdade vamos fazer primeiro o fluxo de dados associado a uma função que contabilize um tempo em função dos ciclos máquinas, né, das instruções. E vamos supor, né, que quando eu pressione um botão que eu tenha na porta A, já que a porta A vai ser configurada toda como entrada, então eu vou ter dois botões, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso perguntar, verifique se um botão que está lá ligado na porta A, ele está pressionado. Se ele está pressionado, então, por favor, ligue o LED. Se não, desligue. Depois a gente pode tirar os botões e tornar isso, digamos, automático, né? A gente vai fazer modificações aqui e vamos aprendendo. Então, eu vou fazer aqui um loop, né? E dentro desse loop eu vou criar alguma função, né? Então, vou criar aqui função, né? Vamos ligar né? Nessa função ligar eu vou fazer o seguinte, vou fazer como uma espécie de condicional. Mas como é que funciona esse condicional? Então, eu vou fazer aqui, como se estivesse trabalhando com, não sei se dá para ver aqui agora, como funciona isso? Não sei se vocês já devem ter visto fluxogramas, né? Inicialmente, após minha configuração toda, eu devo ter o quê? Uma, eu devo ter, tipo assim, um botão, né? Né? Botão um, né? E ele deve estar em algum valor, né? Eu devo ter configurado ele. E depois eu tenho que de pronto verificar se o botão 2 também foi ligado, né? Porque eu vou colocar dois botões, né? Então eu vou ter dois botões configurados, né? Duas variáveis na verdade. E aí eu vou vir aqui e pergunto em um condicional, né? Basicamente é isso. Botão 1 é igual, né? Se o botão 1 ele é igual a 1, então é porque ele foi pressionado, né? Então sim, e tem a possibilidade de ser não também, né? E eu vou fazer justamente isso aqui. Essa parcela aqui é o que eu quero fazer no interpretar isso e fazer isso no assembly. Como é que eu faço isso? Então tem uma instrução já pronta no próprio
próprio datasheet, né? Veamos aqui de novo, que é esse aqui, ó, o BT, cadê? Aqui, operações orientadas a bit, né? Então, verifique se tal coisa foi é 1 ou é 0. E esse é esse, BTF, bit text file, set, skip clear e bit text file, skip set, né? Ou seja, verifique se o determinado bit do registro tal é 1, e se for 1, pule, perdão, e pule se for 0. E o seguinte é pule se for 1, né? Nesse caso, é essa instrução que a gente vai utilizar, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui seria o que? Vamos ligar o botão, certo? Mas vamos acionar o botão quando ele seja pressionado, que ele envie um nível alto, né? É porque também tem isso, né? Uma coisa é você raciocinar pensando na execução da ação e outra muito é a natureza do botão que você tem. Vai que seu botão seja normalmente fechado, entendeu? Então isso aí também deve ser levado em consideração. Mas tem um jeito para isso e a gente vai testar isso justamente agora. Mas inicialmente eu vou utilizar um botão normalmente aberto. Então eu já estou indo aqui, olha, no Proteus. E como toda a minha porta de entrada foi configurada como... Toda a minha porta A foi configurada como entrada. Então agora eu vou trazer aqui nos componentes um botão. Botão. Aqui. Pronto. E vou colocar ele aqui, certo? Observem, eu vou colocar ele, mas esse aqui é um botão normalmente aberto, um pulsador, e como eu coloquei todos os pinos da porta A como entrada, cada um desses pinos vai receber alguma coisa. E para isso, então, eu vou fazer uma conexão, né, específica. Se eu coloco ele conectado ao nível alto, esse botão, então quando eu pressionar, ele vai mandar um 1. Quando eu soltar, ele manda um 0, né? Então essa é a ideia. Então eu vou colocar ele aqui. Aliás, eu vou fazer assim. Vou Vou colocar ele aqui, certo? E vou colocar um resistor também. E aqui a fonte, né? Essa fonte é a fonte padrão, né? Mas você pode utilizar também essa fonte aqui, que é a DC, que você pode trazer aqui e configurar a tensão, né? No caso 5, mas eu vou utilizar essa aqui vou utilizar essa que já coloquei. Ela já se ajusta ao referencial e vou colocar aqui a terra também, né? Pronto, vou colocar aqui. Vou deixando desse caminho. Acho que dá pra. Pronto, certo? Aí se eu pressionar, então ele vai e vai me enviar que um valor igual a 1. Um lógico, né? Ou seja, 5 volts, né? Mas eu também coloquei. Bom, por enquanto é só um botão, né? Então eu posso ir lá usando as instruções que tem aqui. Posso utilizar essa instrução aqui, BTFSS, que significa o quê? Verifique se o bit em questão do registro em questão ele é igual a 1. E se é 1, pule. Do contrário, continue na seguinte instrução. E isso seria o mesmo que vir aqui então no MPLAB e nessa opção ligar 1, então BTF SS, certo? E faça o seguinte, segundo o que estamos falando, verifique o botão 1, mas o botão 1 está ligado na porta A, né, no bit 0. Eu posso colocar 0, ou posso colocar RA 0, por quê? Porque aqui está, você pode utilizar RA0 para falar do pino RA0, né? Pronto. Aí, o que ele faz? Se ele está ligado, né? Se o botão foi pressionado, então é porque ele é 1, né, não? E se ele é 1, então ele pula uma instrução. Aqui é uma instrução, certo? E aqui é a segunda instrução. Então,
Quando ele fala que, se ele verifica que esse pino aqui, esse bit aqui é igual a 1, ele pula para aqui, para essa instrução daqui, certo? Então eu vou colocar o que ele faz, né? Então, se a gente for colocar isso aqui no nesse desenho aqui, aqui seria o BTFSS, BTFSS. Se ele for 1, então ele pula. Esse sim seria pular, né? E o não seria instrução seguinte, né? Certo? Então isso seria basicamente a ideia dessa instrução. Então, isso são instruções que envolvem branch, que é aquela que eu falei nas aulas anteriores, como instruções que envolvem pulos, né? E esses pulos têm um consumo de tempo, e é isso que a gente também vai ver agora. Então, para isso, eu vou aqui, e já que esse aqui é o não, então eu vou dizer, já que ele pressionou e é 1, então ele pula. E se ele pula, eu quero que ele pegue esse LED e ligue. Qual LED? O LED que está na posição 0 da porta B, que seria o porto B RB0. E se esse bit não for 1, ou seja, o botão não estiver pressionado, então ele tem que ir para uma outra função. Então vou go to, vou colocar desligar, desligar 1, né? E essa função desligar, então isso aqui seria o mesmo que dizer sim, e isso aqui seria o mesmo que não, certo? E na sequência desligar dois pontos, que seria uma instrução que faria o quê? Pega esse LED RB0 e desliga, né? Então, go to, perdão, não. Aí seria BCF, né? E colocamos BCF, colocamos desligar esse LED, né? Que seria port B RB0. E pronto, né? Basicamente seria isso, né? É, aqui não tem nenhum outro tipo de coisa a se fazer por enquanto, porque basicamente é isso, temos um botão e ele tem que ligar isso. Agora, detalhe importante, em que momento foi chamado ligar um? Não, ainda não fiz isso. Então aí é onde entra talvez a coisa que o assunto, né, que eu quero passar para vocês hoje, que é trabalhar com instruções ou subrotinas, né? O que significa trabalhar com a pilha, né? Essa instrução chama call, né? Olha bem, eu vou primeiro aqui, certo? No, no ISA, né? E aqui no ISA você encontra essa instrução call subroutine, né? Então você chama uma subrotina, né? A partir de essa instrução e K equivale a uma label, né? Observe que aqui o fabricante, ele mostra os ciclos máquina. Isso aqui é ciclo máquina, não é ciclo clock, é ciclo máquina que cada instrução gasta. Então, a BTFSS, que a gente acabou de usar, ela gasta 1 e entre parênteses 2. O que significa isso? Esse 1 é justamente isso aqui, ó. Quando ele é 1, ele diz que quando ele vai para a instrução seguinte, né? Ou seja, aqui gasta um ciclo máquina, né? E aqui, quando pula, gasta 2 ciclos máquina. Por isso que ele coloca, bom, 2 ciclos máquina, né? Pronto, isso aí basicamente, né? Então, como ele gasta 2 ciclos máquina, né? Então, por isso ele coloca entre parênteses o equivalente aos ciclos associados ao pulo, né? Então, quando ele pula é 2, quando ele não pula é 1. Então, aí que está. Isso vai modificar um pouco o tempo de execução do nosso algoritmo, né? Por um lado. Então, eu vou utilizar agora o call, né? E vou colocar aqui call, chame quem? Ligar 1. Pronto. Aí com isso você chama a função e depois vai para e vou colocar go to loop. Por quê? Porque com isso eu vou garantir o quê? Então, meu programa começa aqui, executa isso, configura, passa aqui, inicializa, vou colocar aqui entre parênteses, inicializa, ou melhor aqui embaixo, inicializa
LEDs em on, né? E aqui vai para o loop. Então, no loop ele vai encontrar call, ligar um. Então, isso é um pulo, né? E esse pulo gasta quanto tempo? De acordo com isso aqui, ó, gasta 2 ciclos máquina. Então, observem que, como eu falei nas aulas teóricas, todo pulo em qualquer instrução, de qualquer micro, gasta mais ciclos máquina. E aqui, por exemplo, ele gasta 2. Então, como ele gastou 2, então ele vai para aqui, ó. Vai para ligar um, vai verificar se você realmente pressionou o botão. Se pressiona, então ele acende, e se não, ele vai para desligar um, que é uma outra label que equivale a essa instrução, colocar o mesmo LED, só que em desligado. Ah, mas quando você chama um call, tem uma instrução fundamental que você deve utilizar, e é o qual? É isso aqui, chamar return, certo? Retornar aonde foi chamado. Então aí está. Na verdade, quando se utiliza call, você sempre termina utilizando um par call, return. Ou seja, que sempre que você utiliza call, tem que ter um return. Não tem como você fazer call sem isso aqui. Então, chamou call, ele vem aqui, verifica se é um, então ele liga e depois volta para a posição original. Se não, ele vai aqui, vai para desligar um, e em desligar um, depois de desligar o LED, ele volta também. Então tem que utilizar o return, e para isso você tem que ter uma clareza realmente de que o call está sendo usado apropriadamente, né? Eu não posso dizer aqui return e aqui deixar sem return, porque então quando ele for para desligar um, chega aqui BSF e finaliza o programa. E não é isso, porque eu queria que ele continuasse no loop, né? Então ele tem que colocar um return aqui, né? E voltar para o loop. E aí ele vai voltar aqui para a posição anterior, né? O call é chamado e no return ele volta para a instrução seguinte à instrução de foi chamado, né? E aqui vai para go to loop. E aí ele vai outra vez executar, ligar um, faz tudo e volta para go to loop e assim por diante. E aí fica um loop. Então, o que a gente fez agora foi basicamente isso, né? E como seria fechar nosso programa aqui? Então, se no fluxograma, né? No fluxograma seria se, sim, ele pula, né? Se ele for igual a 1, ele pula, é isso mesmo que eu disse, isso, e acende o LED. Então, aqui seria, vou colocar isso em azul, aqui seria o que? LED 1, o LED 1 vai ser igual a 1, certo? Se não, o que ele vai fazer? O LED 1 ficou pequeno aqui. Se não, o LED 1 vai ser igual a 0, certo? De acordo com o esquemático lá, o código máquina que acabei de mostrar. E nos dois casos, o que ele faz? Ele volta, né? E se ele volta, é o mesmo que perguntar pela mesma coisa. Então, ele LED 1, né? Volta aqui, né? E volta aqui, certo? Nos dois casos acontece isso. Então, esse seria como nosso programa em fluxograma, né? Usando a ideia de um fluxograma. Seria basicamente isso. Eu tenho dois botões, né? Nesse momento eu só fiz apenas para o botão 1, né? Eu poderia inclusive fazer também para o botão 2 e eu vou acrescentar daqui a pouco, né? Então, ficaria desse jeito, né? Certo? E vou somente compilar. E pronto. E aí está. Não vou simular aqui, obviamente, já vou aproveitar e vou ir direto para aqui. Que posso mostrar aqui. Bom, não precisa você atualizar, já que o programa é o mesmo, então eu somente fiz o que? Eu atualizei aqui o .edge, né? Ok. E agora eu vou só dar play aqui.
Observe que inicializa tudo, né? Só que um aparece já desligado. Por quê? Porque observe que ele já foi e executou essa instrução, né? Logo de cara, ele entrou, foi aqui, configurou, inicializou tudo, mas ele depois foi para ligar um. E ele foi para ligar um e verificou que eu não tenho pressionado isso. Então ele foi para essa instrução aqui e desligou. Então o LED já ficou desligado e ficou nesse loop infinito. Então o LED vai ficar desligado até eu pressionar o botão e aí liga, entendeu? Olha, pressiono, liga. No Proteus tem esse botão e ele, como é interativo, você pode pressionar essa setinha aqui do lado que o botão fica pressionado, emulando que alguém está pressionando aí insistentemente ou constantemente. E pronto, aí depois pressiona, solta, pronto. Aí aconteceu o que a gente queria, né? Agora vamos fazer com os dois botões, né? Com os dois LEDs, né? Dois LEDs e dois botões. Então eu vou copiar isso aqui logo. Fica bem feio isso aqui, mas tudo bem. Bora. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou me poupar disso aqui. Atenção melhor. Ó, eu vou fazer diferente aqui. Pronto. E aqui temos o pronto. Aí está. Então já estamos com a parte externa pronta. Coloquei RA0 e RA1, né, como entrada, então é somente conectar aqui esse outro botão para que funcione como entrada. E agora eu vou aqui e faço o que? Vou reproduzir isso também, só que para um outro botão, né, que está ligado na porta no pino RA1 dessa vez, né? Então é somente fazer o que? Eu vou colocar uma outra instrução chamada call ligar 2, né? Aí eu vou chamar aqui um ligar 2, né, dois pontos, e vou acrescentar aqui o seguinte, pois seria basicamente a mesma coisa, né, certo? Só que em vez de RA0, RA1, desligar 2, vou chamar desligar 2, vou criar uma função chamada desligar 2, e aqui, opa, desligar 2, eu vou ligar aqui em RB1, né, e desligar RB1, e aí está, compilo. E pronto. E agora vamos aqui no Proteus, simulo e observe. Nenhum dos LEDs com certeza tinha que ligar, porque ele foi lá diretamente para o call e depois verificou que nenhum dos dois botões foram acionados, consequentemente nenhum dos LEDs também seria ligado. Agora eu vou acionar um, acionar o LED RB0, né? Vamos ver, isso aí. Pressiono esse, aciono o LED RB1 e aí está. Então, é basicamente isso. Só que, bom, até aí funcionou, beleza, mas eu queria mostrar na verdade a pilha. E por que a pilha? Porque estamos trabalhando com pulos, né? E esses pulos, pelo que a gente falou, estão associados com a pilha, né? Então, aqui no debugger, falando do debugger, eu
vou parar, já parei a simulação. Eu vou aqui no debugger, né? E tem, não, debugger, no view, né? Na verdade, aqui, onde diz hardware stake, que na verdade é pilha, né? Aqui ele tem, e olha aqui, quantos níveis você tem? Na verdade você tem 8, só que esse aqui é vazio, mas é só de simulação, mas na verdade é, é, você conta a partir daqui. Por quê? Porque no próprio datasheet do 16F84, que é o PIC que a gente está trabalhando, ele diz claramente que a pilha tem 8 níveis, né? E ele precisa de quantos bits para endereçar? 13. Então, você precisa de 13 bits para endereçar a sua memória programa. Então, aqui você com certeza vai ter endereços da memória de programa. Olha que esses são conceitos que com certeza você tem que ter claro hoje em dia para trabalhar com micros. E isso vai aparecer provavelmente na lista de exercícios, na prova. Então, você pode com certeza se atentar a todas estas coisas que eu falo, sempre faço questão de lembrar com relação à teoria, né? A pilha, então vamos lá. Para isso eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que, como eu vou simular aqui no MPLAB, uma outra ferramenta interessante do MPLAB é aquele que chama eh, estímulos, né? É como se você criasse um workbook, uma pequena tabelinha de estímulos, né? E esses estímulos têm a ver com entradas, né? Então, nesse caso, eu posso pegar uma entrada, né? E nesse caso, quais são minhas entradas? O que estou fazendo, que estou usando RA0 e RA1. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar RA0, ação, eu vou colocar em alto, depois coloco RA0, a mesma RA0, só que colocar embaixo. Posso pegar agora RB0, não, RA1, perdão, que é o outro botão, né? RA1 em set high, coloquei em alto, e RA1 coloquei embaixo, né? Pronto. O que significa isso? Quando você pressionar uma seta aqui, ó, então o emulador vai assumir que esse pino está em alto, em 1. Se eu pressionar aqui, ele vai estar embaixo, tá? O simulador vai interpretar isso como que estiver embaixo. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque eu preciso, para testar a pilha, já que nosso programa depende de entradas, eu já posso mexer aqui e ao mesmo tempo ir vendo o fluxo, né, o fluxo do programa e ver se realmente quando ele chama o call, ele faz pulos, né? Então vamos ver, então, primeiro, vou colocar tudo em RA0 e RA1 em 0, é só pressionar aqui, ó. Se pressionei uma vez, RA1 já está em low, ou seja, 0, RA0 em low, então está em 0. Vou resetar meu programa e vou começar a ir passo a passo. E vocês ficam atentos aqui à pilha. Então, bom, tem uma outra coisa que a gente vai ter que ver aqui, que é a memória de programa. Esse aqui é tudo no seu programa feito, né? Só que por que eu quero ver isso? Porque a pilha ela vai armazenar o quê? Endereços de instruções na memória programa. Então, o primeiro endereço que a gente veja aqui tem que ser compatível com o endereço antes do pulo. Perdão, o endereço antes do pulo, não, o endereço depois do pulo, né? O endereço que vai ter imediatamente na posição seguinte à instrução que chamou o pulo. Em outras palavras, olha bem. Aí então eu vou fazer o seguinte, vou começar a simular, né? Eu não quero que se perca nestas. Aí dá pra ver. Bom, acho que já dá pra ver tudo. Então, o que que eu vou fazer então? Vou começar aqui, ó. Comecei, vamos ver. Pronto. Banco 1, né? Configurou os bancos, 3B, 3A, né? Observe que a pilha ela continua vazia, né? Nunca, como não teve pulo, não vai ter por que ter, né? Pilha. Mob LW, né? Agora teve alguém que poderia perguntar, né? Já que eu não estou tendo como interagir assim imediatamente com vocês, mas aqui teve um pulo, go to início, ele fez um pulo, só que esse é um pulo que não tem retorno. Então, pulos que não têm retorno não precisam da pilha, né? Porque a gente assume, né, que quando ele não faz isso,
né? Você está fazendo uma corrotina, né? Isso a gente viu também na aula passada, repassar nessas aulas teóricas, demonstra a comparação entre subrrotina e corrotina, né? Então, o go to início seria um exemplo disso, né? O go to início, pum, o go to seria como um exemplo de corrotina, embora, né, ela fique, ela comece a executar a segunda parcela do programa a partir da label que você chamou. Mas não precisa voltar, aliás, não precisa voltar, não é uma obrigatoriedade, entendeu? Então, torna ele parecido com uma corrotina, né? Mov LW, né? Aqui você carrega inicialmente o valor de 03 na porta B, né? E pronto. Aí, olhe bem, call. Call é uma chama uma subrrotina, mas com obrigatoriedade no retorno, ou seja, que aí com certeza o que vai acontecer? O micro ele vai ter que saber quando termina e onde voltar, em que posição tem que voltar. Para isso utiliza a pilha. Então observe que ele vai chamar aqui, quando der o próximo step, ele vai chamar e a pilha vai ficar com que endereço? Ó, estamos no endereço 0009, o call, né? Ou seja, que a pilha vai ter que ficar com o endereço 00A, que é imediatamente a posição seguinte ao endereço onde foi chamado o pulo. Então vamos ver. E aí está, ó. Ficou com 000A. A posição seguinte à instrução que chamou, né, o call. Aí o call, bem, estamos aqui, né, então vamos lá. Aí então, RA0 está em quanto? Está embaixo e RA1 está embaixo. Ele aqui vai perguntar, é igual a 1? Não. Então ele vai para onde? Para desligar. Vamos ver. Tá vendo? Como foi igual a 0, então ele agora vai para desligar. E desligar vai para aqui, que colocar em 0, né? E volta. Quando ele voltar, certo? O que está acontecendo aí? Ele vai sair da subrrotina e vai voltar para o endereço que a pilha está indicando que é 000A. E aí utilizamos um tipo de endereçamento, que é baseado na pilha, né? Inclusive mostrei aí em umas aulas. Esse endereçamento, então ele vai aqui, ó, e pá, e volta para 00A, que é justamente esse endereço aqui, ó, o que estava na pilha. E agora, quando executar isso aqui, ó, ele pula de novo, a pilha aponta agora para 00B. Por quê? Porque depois do 00A tem um 00B. Então fica armazenado na pilha. E o que aconteceu com esse 00A? Ele some porque você já utilizou. Lembre que tem uma operação push e pop, né? Então nesse caso eu fiz um pop, né? De que? Da instrução na posição 000A, né? Agora eu vou executar isso aqui. Evidentemente também vai desligar porque RA1 também está embaixo, está em 0, e então ele desliga e volta para a posição anterior 00B, executa ela e a pilha fica aqui vazia, tá vendo? O ponteiro está em vazio, né? E depois ele volta a executar 00A e por aí vai, né? Então, beleza. Agora imaginem que eu vou modificar aqui, ó. Só para que vejam como funciona aquele estímulos, né? Aquele quadro aqui. Eu vou para o loop, go to loop e começo aqui. Vou ligar RA0. Ligar significa o quê? Boto aqui em RA0 e pronto. Vocês não estão vendo isso aqui porque eu não coloquei aquele view watch, né? Cadê? Watch. E eu vou colocar aqui no watch a porta B, né? Aliás, aqui está a porta B, gente. Ó. É. Então, eu coloquei RA0 agora em... Ah, aqui não dá para ver a porta A, aliás. Vou colocar também. Porta A, adiciona. Então, observem que a porta A, ela vai ser modificada com o estímulos, né? Então, vejamos aqui o estímulos. Então, eu vou colocar RA0 em 1, certo? Então, quando eu começar a simular, aqui RA0 vai ficar em 1. Fiquem atentos. Pá. Peraí. Acho que não foi, não funcionou aqui. O que foi que passou? Vou fazer de novo aqui. Bom,
Vamos ver se o RA1 vai. Estranho. Bom, o RA0, geralmente isso aqui funciona, né? Não sei o que. Não, vamos colocar de novo. Vou fazer o seguinte, eu crio... Ah, já sei. Quando você cria estímulos, tem que compilar tudo de novo. Mas isso não significa que o que eu expliquei anteriormente não esteja correto. Não, está correto. Porque afortunadamente, felizmente, RA0 e RA1 estavam em zero, só que e não iria mudar nada, só que agora eu quero realmente botar eles em um e eu não tinha compilado. Vamos ver se agora vai. Eu vou resetar, vou simplesmente colocar RA0 em um, né? E vou dar uma simulação. Vamos ver se ele realmente está mudando, né? Porta B, ok. Realmente não está funcionando não. Eu vou tentar de outra maneira aqui, mas bom, é, vamos ver se é isso aqui. Será que eu... a ver. Bom, eu acho que tem algum probleminha aqui que eu não estou lembrando então qual foi que aconteceu, mas esse programa aqui eu posso ir aqui, ó, executar, que a gente já verificou, né, que ele funciona. Deve ser que o estímulo não está bem configurado, mas eu acho que está assim, a menos que... Eu vou tirar ele aqui. Bom, eu já tenho feito isso aqui, eu vou verificar com mais calma depois o que foi que aconteceu. Mas eu acho que está tendo algum problema aqui que eu não estou me lembrando o que foi que eu fiz anteriormente. Mas, bom, no Proteus, vocês estão vendo que está funcionando. É, aqui que então, e já verificamos realmente que a pilha realmente é utilizada para endereçar, né, posições da memória do programa quando você utiliza chamadas a subrrotina com obrigatoriedade no retorno, né? A pilha só faria sentido se realmente você tem que retornar, para se ele apontar para a posição imediatamente depois a instrução que executou o pulo. É, pronto, até aí tudo bem. Só vou sair um pouco dessa questão aqui da simulação. Vou parar aqui o debugger também, né? Aliás, eu vou simplesmente fechar algumas coisas aqui, a pilha, memória e programa e pronto. Somente algumas coisas que tem a ver com a programação aqui. Gente, ó, por exemplo, esse, isso aqui, a gente sabe que é o botão um, isso aqui é o botão 2, porque a gente viu lá no MPLab, mas tem outra maneira de a gente poder organizar isso
sem criar tanto problema. Então temos dois botões e dois LEDs, né? Então eu posso vir aqui também, né? Isso aqui, por exemplo, eu posso colocar seleção de bancos da memória de dados, né? E aqui eu posso colocar um outro que vai ser entradas, entradas, né? Que vai ser define, né? E aí eu posso colocar, por exemplo, botão um, né? Que vai ser aqui em port A eh, e port ARA0, né? E posso colocar define, né? Botão 2, que vai ser port ARA1, né? Com isso aí a gente já pode simplesmente trocar aqui, né? Botão um e aqui botão 2. Também é uma maneira interessante de trabalhar para a gente não perder a contextualização com o problema, né? E saídas, eu posso também fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, define, opa, define LED 1, colocar port B, RB0 e define, opa, define LED 2, port B, RB1, né? Vamos ver. É isso mesmo, RB1, correto. E agora é só trocar. Então aqui é LED 1, aqui é LED 1 também. Não. LED 1, aqui é LED 1, exatamente. Aqui é LED 2. E aqui também. Pronto. Com isso aí a gente trabalha um pouco melhor. Até inclusive dá para verificar melhor aquela estrutura em fluxograma, né? Em diagrama de fluxo e consegue você acompanhar melhor a sua ideia. Então, você já pode, inclusive, antes de fazer o programa, criar essas, digamos assim, esses define, né, essas definições preliminares a seu programa. E assim tudo fica, acho que, mais confortável, né? Bom, acho que não tem mais o que dizer com relação a essa aplicação aqui. Vocês perceberam que existem algumas instruções também, né? O BCF já falei, o BTFSS também. Poderia acontecer também que esse botão fisicamente fosse normalmente fechado, né? Isso também pode acontecer, mas também pode acontecer que ele esteja ligado direto na terra e não na fonte. Então, seria algo como desse tipo aqui. Né? Seria algo como, vamos ver aqui, ó. E 10K, pronto. Nesse sentido, no circuito, será que funciona? Vamos ver. Ó, obviamente, não, né? Se eu pressiono aqui, ó, ele acende o LED, só que, em compensação, olha o que ele está observando aqui, ó. Se eu pressiono aqui, não acontece nada, né? Mas o LED 0, ele está constantemente ligado. Por quê? Porque eu botei ele... Opa, eu fiz uma coisa aqui errada, gente. Era para ser ao contrário. Aqui... A ver. Era para colocar isso aqui, ó. Agora sim. Pronto.
Pronto, é isso aí. Ele está constantemente ligado porque o RA1 ele está assim nessa posição. Então, se eu analiso isso aqui, ele está diretamente ligado tipo, eu tenho um lógico entrando constantemente, então quando ele chega naquela parcela que fala verifique se é igual a 1, ele sempre vai ver ele igual a 1, então ele sempre vai estar ligando e volta, e chega aqui, pergunta e liga, então fica nisso, né? Então, aqui, como esse aí, é o LED que está ligado a RV1, RV1 é o LED 2, né? Então, na verdade, eu venho aqui e troco isso, BTFCC, né? Por quê? Porque aí eu vou ter que perguntar se ele é zero, ou seja, quando eu pressionar esse botão aqui, ó, eu mando um zero para RA1. Então, agora a questão já é diferente, né? Só que eu quero que ele ligue, não que desligue, como está acontecendo aqui, né? Então é só trocar isso aqui, né? É só trocar isso aí, né? Vamos trocar então. Eu vou colocar, pergunte se é zero, né? Se é zero, então liga. Se não, então desliga. E o outro continua igual, né? Vou fazer isso aqui. Eu vou verificar realmente o que foi que aconteceu com os estímulos. Tenho certeza que alguma coisa eu fiz errado por aí e não estou vendo agora. E eu vou esclarecer isso talvez na próxima aula. Bom, então já fiz aqui a modificação. Eu volto aqui para o Proteus, executo e vamos ver. Tá, então agora pressiono aqui, liga o LED 1, pressiono aqui, liga o LED 2. E aí está. Então, é somente ter muito cuidado também com como você conecta botões, né? E a depender de como você conecta os botões, também você tem que modificar as instruções. Mas também tem outras questões interessantes relacionadas com a saída, né? Por exemplo, de um micro, né? Por exemplo, aqui no próprio datasheet temos portas de entrada e saída do 16F84A. E ele está falando de um comportamento aqui no RA4, que por exemplo, ó, é de coletor aberto ou de source aberto, porque é MOS e é canal N. Então, quando você tem um valor zero, você está enviando absolutamente zero, né? Então, na verdade, o que você está tendo aqui é um problema que só se soluciona com uma resistência pull-up. O que faz resistência pull-up? Então, podemos inclusive modificar isso aqui para ver, né? Mas eu vou deixar esses problemas para depois, já que eu vou querer mostrar umas outras coisas agora. Então, mas só para citar, né? Esse é um tipo de caso em que você tem que levar em consideração isso. Imagine que você configurou RA4 também como saída, né? De acordo com o nosso programa, RA4 é como saída, visto que todos os pinos da porta EA, elas estão configuradas como eh, da porta A, foi da porta A, não, é da porta B, não, é isso. Imagine que ao invés de colocar os LEDs na porta B, botasse na A e o RA4 que está aqui, né, eu utilizasse para acender um LED. O LED não iria acender somente pelo fato de RA4 ser igual a 1. Você teria que colocar um, um resistor de pull-up, né, porque senão aconteceria o inapropriado, né, que ligaria quando ele seja zero e desligaria quando fosse um, por exemplo, uma anomalia lógica. Aí então você poderia sim, com certeza, verificar isso, né? Ahn, Bom, outra coisa que eu poderia mostrar para vocês hoje, além disso, é a criação de um pequeno algoritmo, né? Acho que com essa eu posso finalizar a aula de hoje. Um algoritmo que me calcule um tempo, ou seja, como um retardo, né? Imaginemos que temos os dois mesmos LEDs, né? E eu quero que cada um acenda só que por um tempo, né? E, tipo assim, que os dois LEDs acendam só que reversadamente, né? Alternadamente. E para isso eu quero que a, a cada vez que você liga um LED demore uns 500 milissegundos, depois desligue esse LED
e liga de novo a cada 500 milissegundos. Enquanto que o outro vai fazer o mesmo, só que enquanto o um está ligado, ele vai estar desligado. Então, assim, tipo, enquanto um liga, outro desliga, espera 500 milissegundos, então reversa e assim por diante, né? Então, para isso, obviamente, eu sugiro, como sempre, como também vou pedir na lista número 2, utilizem o fluxograma. E como é que eu vou fazer para utilizar o fluxograma aqui, então? Eu vou fazer um outro. Aliás, nesse fluxograma aqui eu não coloquei o segundo botão, eu falei que iria colocar e não coloquei. E aí seria basicamente, ok, eu teria que estar perguntando, né, para o fazendo esse condicional aqui, né, constantemente, né? E para isso eu faço o condicional, respondo e volto para aqui, né? Só que depois que eu faço isso, eu tenho um outro, né, condicional, certo? E o que a gente pode fazer aqui? Opa, isso aqui não deve ser feito. Uhum. Pronto. Eu vou colocar. É porque acho que o desenho que eu fiz aqui não vai ser muito legal para explicar essa ideia. Mas o que eu posso fazer aqui é, na verdade, porque você não pode ter aqui outro condicional saindo, né? Porque isso seria como que, de certa maneira, inapropriado, né, dentro do ponto de vista do fluxograma, já que os fluxogramas eles devem ser sequenciais, né? Então não iria dar para fazer isso aqui do jeito que eu estou querendo fazer, né? Vou ter que fazer de outra maneira. Aí eu vou ter que apagar tudo, né? Então para não me atrasar nessa questão aí, como o próximo algoritmo eu vou trabalhar com fluxograma, eu vou explicar a ideia que vocês deveriam implementar aqui, para não ter que repetir uma coisa que eu vou fazer no próximo. Então, eu vou apagar isso aqui melhor. Aliás, não vou apagar, vou fazer outro, né? E aí está. O que que a gente vai fazer agora? Como falei, né? Um algoritmo que nos permita contabilizar um tempo, né? Um retardo, né? Inicialmente o problema aqui é fazer um retardo, né? Então, para isso, eu vou simplesmente e vamos trabalhar um pouco também com os registros de propósito geral, né? E como é que funciona isso então? Eu vou ter que fazer digamos assim, vou ter que criar, né, um método para fazer a contabilização do tempo e eu somente tenho à disposição ah, uma, tipo assim, os ciclos máquinas como base de contagem, né? Então, a primeira coisa que eu devo ter certeza na hora de fazer isto é como vão fluir os dados, seja fazer um fluxograma, né? Então a primeira coisa eu vou criar uma variável chamada, deixa eu ver aqui se aqui tem, onde que está a caneta preta aqui? Bom, enfim, vou criar uma variável tempo 1, né? E uma variável tempo 2. E o que que eu quero fazer na verdade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contabilizar 500 milissegundos, eu quero que ele dure 500 milissegundos. Para isso, a primeira coisa, ok, eu vou criar essas duas variáveis, né? Vou definir elas, certo? E depois eu vou eh, fazer umas instruções para decrementar, né? Então eu vou aqui, eu começo a decrementar um tempo. Não quero isso. Eu quero um tempo um menos menos, né? Que seria o mesmo que
que às vezes é muito chato, velho. Bom, tempo menos menos, certo? E aqui teríamos uma digamos, estou decrementando essa variável de tempo, né, por em uma unidade, certo? E aí eu vou perguntar para esse tempo, vou perguntar tempo 1, ele é igual a zero? Porque se ele já chegou a zero, significa que eu já contei todo esse tempo, né? Então eu vou perguntar aqui se tempo, né, é igual a zero. É igual a zero, então tem duas possibilidades, ou sim ou não, né? Se ele for igual a zero, né, então ele pode, vamos colocar aqui, se ele for, se ele não for igual a zero, melhor, se ele não for, então ele tem que voltar aqui. Se ele for igual a zero, sim, né? Então ele tem que ir aonde? A um outro, não, perdão. Ele não tem que ir ainda a outro condicional, ele vai e vai decrementar, né? Tempo 2 em uma unidade. E se ele for igual a zero, a ideia é essa, né? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Aí acho que dá para. Então, se tempo 2 é igual a zero, então tem duas opções: não, né? E tem a opção sim. Sim. Então, se ele não, então ele tem que continuar. hum, Na verdade, eu acho que aqui seria melhor decrementar. Bom, a ideia é essa aqui, certo? Só que aqui vai ter um pequeno detalhe. Se ela for igual a zero, ele já terminou, certo? Mas uma ideia interessante nisso aqui, eu vou colocar aqui fim, né? Porque aqui seria o fim da contagem, né? Certo? Só que aqui, na verdade, tem um pequeno problema. E esse problema é justamente o que a gente solucionaria lá no MPLAB. Se ele decrementa aqui e ele for igual a zero, ele já terminou uma parcela. Mas se ele não chegou a zero, ele tem que ficar decrementando. Isso seria um loop. Mas se ele decrementar após tempo 1 for igual a zero, então ele teria que voltar tecnicamente para aqui. Só que aí não temos nenhuma contagem em cascata, que é o que a gente queria fazer aqui. Então, para isso, a melhor maneira seria o que? Eu tiro daqui, eu vou tirar isso aqui, né? E vou tirar isso aqui também. E vou colocar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui então tempo 2 menos menos, né? E aí, quando aqui for igual a, for diferente de zero, então aí já consigo criar dois, digamos assim, aqui seria o início. O início seria o quê? Pois com as variáveis definidas, mas eu não vou entrar agora para o desenho
couber tudo aqui, né? Então, eu decremento T2, né? Decremento T2 uma vez, né? Decremento ele uma vez, né? E posteriormente eu vou aqui e decremento o tempo 1. Pergunto se tempo 1 é igual a zero. Se não, ele decrementa tempo 1 até chegar a zero, para ele verificar se tempo 2 também é igual a zero. E isso nos dá um comportamento cíclico e em cascata, né? Um dentro do outro. A questão é, quanto é que eu tenho que colocar em tempo 1 e quanto eu tenho que colocar em tempo 2? Então, aí é onde vem o detalhe, né? Como é que eu consigo calcular através desses ciclos que isso me dê 500 milissegundos? Então, aí vem a questão que eu queria mostrar aí para vocês, que tem a ver com o cálculo desse tempo. Primeiro, eu posso colocar tempo 1 igual a 200, só para ter uma ideia, e tempo 2, tempo 1, né, e tempo 2 igual a 250, né? Certo. Mas por quê? Vamos lá. Cada ciclo máquina, lembremos que um ciclo máquina é igual a 4 vezes o ciclo do clock, o período do clock, né? O período, o tempo de execução de uma instrução, né, é 4 vezes o período associado ao clock, né? Então, só que o período do clock é igual a 1 sobre a frequência de oscilação, que como a gente vem falando é 4 MHz, que a gente configurou no microcontrolador. Se a gente multiplica esse T-clock por 4, pues vai dar um microsegundo, né? Então, um ciclo máquina é igual a um microsegundo. Pronto, então aí vai fazer muita diferença quantas instruções você utiliza no seu programa para executar esse diagrama de fluxo, levando em consideração que instruções que envolvem pulos, como esse aqui, né, que com certeza vai ser o que? Alguma coisa que verifica um bit, né, ou verifica se o registro é zero, né. Essas são operações orientadas com bytes, né, já logo falando, tem uma instrução chamada decremente um registro e pule skip se for igual a zero. Essa instrução vamos utilizar duas vezes, né? Aqui, decremente e pule se decremente um registro e pule se for zero. Na verdade, você decrementa e ao mesmo tempo pergunta, né? Então, digamos que essas duas operações, né? Essas duas operações de decrementar e perguntar digamos que estão enxutas aqui, também estão embutidas nessa mesma instrução. Como ela envolve pulos, né? Então, com certeza, em algum momento vai ser dois ciclos máquinas e em outra vai ser um. Então, vejamos isso aqui diretamente no, na, no ISA, né? Do micro. Então, aqui temos decremente e pule se for zero. Aqui está. Ele disse que se ele decrementa e não for zero, é um, e se for zero, que é o caso onde ele pula, pois são dois ciclos máquina. Então, quando ele decrementa o registro e ele não é igual a zero, ele gasta um ciclo máquina, que para no nosso caso é um microsegundo. E quando ele pular, porque o registro é zero, pois então ele vai gastar dois ciclos máquinas, ou seja, o equivalente a 2 microsegundos, né? Então, o que a gente vai fazer agora nesse programa? Vai primeiro definir os tempo 1 e tempo 2. Mas por que 200 e 250, né? Se a gente decrementa, né? Se a gente decrementa ah, o 250, né? 250 o, ou tantas vezes quanto ou seja, melhor, em outras palavras, se eu executo um decremento de 250, sendo que cada instrução pode ser um microsegundo, então a gente poderia ter em total um valor de 250 microsegundos, só que na verdade, a depender da estrutura como a gente implementa esse algoritmo aqui, né,
essa estrutura toda, isso pode durar mais do que um microsegundo. Então, na verdade, é isso que a gente vai fazer agora e vai ver como a gente consegue adaptar o tempo para que dê exatamente 500 milissegundos, que é o desafio, né? Então, primeiro eu vou voltar aqui no programa, né? Deixa eu ver. Eu vou fechar isso aqui, né? Vou fechar isso aqui, pronto. E vamos pensar logo em um outro arquivo, né? Como eu vou fazer um outro arquivo, eu prefiro sempre ir na pasta do projeto, né? E criar, vou criar um outro arquivo aqui, gente. Pronto. Vou colocar aula 05. Tudo isso aqui vai ficar em uma pasta chamada aula número 05. Criar um outro. Esse outro arquivo .asm eu simplesmente não vou utilizar, né? Não vou utilizar. Eu posso até apagar, só que eu queria reutilizar algumas coisas, mas tudo bem. Vamos começar de zero e isso ajuda também um pouco a relembrar o que a gente falou, né? Vou apagar ele. A ver, deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver se eu apago aqui. Bom, pronto. E aqui está.